Essa designação aqui que Pedro utiliza para si, nós temos que lembrar isso, é sempre importante mostrar, que ela é estritamente restrita no Novo Testamento para Pedro, para Paulo e para os outros 11 apóstolos. Ela é utilizada no Novo Testamento, como nós já vimos, de maneira mais ampla, como um enviado. A palavra grega apóstolos significa um enviado, um mensageiro. E nesse sentido nós temos outros no Novo Testamento, como Epafrodito, que levou uma carta à igreja de Filipos a Paulo em Roma, e outros que são chamados assim. Mas Pedro a utiliza aqui, assim como em outras passagens, no sentido estrito, sempre se referindo a Paulo, a ele e aos 12, entre os quais Pedro fazia parte. Por que eu estou dizendo isso? E nós vamos fazer referência a quem eram os apóstolos aqui, para ficar de uma vez por todas claro, quem é um apóstolo bíblico. São aqueles que foram testemunhas oculares, em primeiro lugar, da ressurreição de Cristo, e aqui você já extingue a possibilidade de apostolado moderno, com esse requisito aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 8, o apóstolo Paulo diz que Cristo apareceu para ele, por último, como fora de tempo, e não apareceu para mais ninguém. Aliás, no capítulo 5, verso 1, se você ler aí, Pedro diz que ele é testemunha dos sofrimentos de Cristo. Então, esse é um requisito do apostolado, ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Segundo, são eles que foram chamados e comissionados diretamente por Cristo e não por eles mesmos ou por uma igreja local. Ninguém impôs as mãos sobre a cabeça deles dizendo que eles estavam sendo enviados ou chamados para o colégio apostólico, mas foram diretamente comissionados por Jesus Cristo. Terceiro, eles receberam revelações diretas da parte de Deus, como ninguém mais. Quarto, foram eles que interpretaram corretamente as escrituras do Antigo Testamento, dando ao povo da Nova Aliança o verdadeiro significado dos textos do Antigo Testamento. Esses são os apóstolos. Quinto, foram eles que de maneira singular na história da igreja fizeram sinais e prodígios e milagres comprovadamente. São os apóstolos. Sexto lugar, foram eles que foram chamados por Cristo para lançarem o fundamento da igreja, lançarem as bases da igreja, e que foram então, após pregar o Evangelho, inspirados pelo Espírito Santo para registrarem Escritura, e que no momento da inspiração, os apóstolos foram preservados de erro. Essa é a doutrina da inspiração, e portanto da infalibilidade da Escritura. Ou eles, ou associados a eles, como Marcos, que não era apóstolo, mas é associado ao apóstolo Pedro, ou o evangelista Lucas, que não era apóstolo, mas é associado ao apóstolo Paulo. Eles receberam revelação direta da parte de Deus, lançaram o fundamento da igreja e registraram a Escritura. Então, depois desses pontos fica claro como estes não têm mais. Reivindicações modernas são reivindicações que não são bíblicas. Fica claro com isso. Porque não há esses requisitos aqui. Eles eram únicos e eram únicos dentro de um propósito específico na história da redenção. Eles faziam parte de um período da história da redenção. A igreja hoje é apostólica exatamente por isso, porque ela é fundamentada na base lançada pelos apóstolos. Não pretendo ofender ninguém aqui, mas o nosso compromisso é com a verdade. Então, não há mais apóstolos nesse sentido. O que nós temos hoje, então, você me pergunta, o que nós temos hoje são pastores / presbíteros que não trabalham, não lançam outro fundamento. Eles constroem, eles trabalham em cima do fundamento que já foi lançado pelos apóstolos. Nós não inventamos novidade. Nós edificamos a igreja com base no fundamento já lançado. Presbíteros e pastores que fazem isso, que não recebem novas revelações, que não trazem novas revelações e que não existem e que não registram Escritura inspirada. Não registram Escritura. E não tem essa prerrogativa dessa autoridade apostólica. Ou fornecem uma pseudo-cobertura espiritual para quem está debaixo da autoridade deles, como muitos advogam para si. Por isso nós não temos mais apóstolos. Pedro se identifica aqui, eu sou apóstolo, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ele tem essas qualificações no Novo Testamento, juntamente com Paulo e com os 11.